Hoje nós vamos trazer aqui uma nova abordagem de desenvolvimento. A gente tem aqui na plataforma e na consultoria várias formas mais tradicionais de gestão, de liderança, e hoje com o Renato e com o Guilherme a gente traz um enfoque no tema de saúde mental, que é tema do mês de janeiro agora. E por que isso, né? Porque a gente entende que o desenvolvimento tanto do indivíduo quanto das organizações, ele deve ocorrer também através de múltiplas formas. E hoje, com eles, a gente traz uma prática completamente diferente, que a gente tem um conteúdo expositivo, mas também a gente tem práticas, a gente tem vivências e experiências que vocês vão poder realmente incorporar no dia a dia. E o nosso entendimento também parte que a gente não adianta preparar, vamos dizer assim, as empresas para um momento de crescimento, até para um período de reestruturação, sem a gente dar ferramentas práticas para as pessoas lidarem com essa pressão, com ansiedade, com estresse no dia a dia. Então, essa aula de hoje contribui muito com isso. O Renato e o Guilherme são professores de yoga, respiração, de meditação sonora e vão trazer uma abordagem aqui bem inspiradora. Isso que a gente vai vivenciar aqui hoje é uma pílula, é uma degustação de alguns cursos exclusivos que eles estão gravando com a gente, disponibilizando aqui na plataforma. Depois que a gente tiver essa experiência aqui prática, essa aula e essa conversa com eles, eu vou comentar um pouquinho mais sobre os cursos que estão sendo disponibilizados aqui, tá bom? Renato, Guilherme, fiquem à vontade, no final eu volto aqui para a gente comentar um pouquinho mais. Maravilha. Obrigado, Fred. Bom dia, pessoal. Eu sou o Renato. Vocês me escutam bem? Me enxergam bem? Tranquilo? Beleza, então vamos começar. A ideia hoje é a gente poder conversar um pouquinho com vocês sobre saúde mental e a gente preparando, né, essa aula. E a nossa ideia aqui é trazer para vocês ferramentas, práticas simples que vocês possam colocar no dia a dia de vocês, que eu acho que não tem como a gente falar de saúde mental simplesmente assim, colocar só a parte teórica, é uma coisa que vocês precisam vivenciar e promover também, né, mais saúde, mais bem-estar para vocês, para as organizações. E pensando um pouco nessa história sobre saúde mental, a gente pensa também sobre autocuidado, e é por isso que a ideia hoje de trazer isso para vocês. E eu tenho um trabalho que eu faço que chama Psicologia e Yoga no Combate à Depressão. É um grupo, um psicólogo, um psiquiatra e eu dentro da área do yoga, onde a gente vai trazendo ferramentas, né? Geralmente a gente tem pegado casos mais graves, onde tem pessoas já em rota de suicídio, onde a gente tem que ter uma intervenção mais, vamos dizer, ativa. E o que eu mais percebo nesse trabalho e também em outros trabalhos que eu tenho feito, onde tem, né, onde as pessoas chegam até mim também, é a tal da desconexão. A desconexão total do corpo, da respiração. E eu pensei um pouco assim, o que eu poderia fazer aqui com vocês e o que eu tenho feito nesse trabalho também, que tem feito tanto sentido para essas pessoas. Eu peguei um caso assim para trazer para vocês, para a gente começar essa nossa conversa e começar a nossa prática também, que é uma pessoa, exatamente como eu tenho falado aqui, totalmente desconectada do seu corpo, da sua respiração, viciada em remédios, né, sem, vamos dizer assim, sem uma prescrição médica, e como a respiração, como o trabalho que a gente vai fazer aqui ajudou essa pessoa a sair desses vícios. Ela era viciada em Rivotril, então qualquer coisa que acontecia com ela, ela recorria ao Rivotril. Foi assim que a gente chegou até ela. Então ela não conseguia terminar uma frase, que ela começava a sentir falta de ar. Durante o dia ela falava que vários momentos durante o dia o coração dela começava a disparar e ela ia tomar o Rivotril. Então quando ela chegou, né, para a gente poder fazer esse trabalho, a primeira coisa foi criar essa conexão com o corpo através de movimentos bem simples e principalmente, que é o que a gente vai fazer agora, através de uma respiração. E aí eu queria perguntar para vocês assim, né? Quem aqui acordou hoje já no piloto automático, assim, levantou da cama e já nem parou um pouco para pensar, opa, peraí, deixa eu ver como é que está o meu corpo, deixa eu ver como é que está a minha respiração, ou, né, já acordou, já pegou o celular, já levantou da cama, às vezes correndo, atrasado, né, já saiu correndo, falou, nossa, eu tenho que pegar o carro, tô atrasado, nem comeu,
né? Às vezes, né, só lavou o rosto e foi embora. Pode só fazer assim, ó. Quem acordou no piloto automático aqui? E a ideia é essa. Talvez vocês vão falar assim, nossa, mas eu estou acostumado a vir para reuniões aqui onde eu pego um caderninho, vou fazendo várias anotações. Hoje um convite é um pouco diferente. É claro que vocês podem fazer anotações, mas é um convite para vocês experienciarem. Então a gente vai fazer uma prática agora muito simples para a gente poder começar essa nossa conversa, para a gente poder, eu chamo essa prática de localização, a gente poder realmente, de fato, se localizar através da nossa respiração, que é inclusive uma prática que eu fiz, que eu tenho feito, né, com essa pessoa que eu contei o caso, e assim, graças a Deus, já fazem 3 meses que ela trouxe esse relato para mim, que ela parou de tomar o Rivotril. Ela tomava o Rivotril para qualquer coisa. E ela falou, agora, Renato, eu só faço a minha respiração. É um para casa. Ela faz todo dia a respiração. Ela falou, olha, sempre quando eu vejo que o bicho vai pegar, eu paro um pouquinho, me conecto com a minha respiração e eu encontro ferramentas dentro de mim que antes eu não sabia que eu tinha essas ferramentas. Então, eu acho que essa é a beleza do autocuidado ou da saúde mental que a gente está falando aqui. A gente encontrar recursos internos para a gente poder lidar, né, com as demandas que vão chegando até a gente, que às vezes a gente nem sabe que a gente tinha esses recursos aqui dentro. Então eu vou convidar vocês, algo bem simples mesmo, só para vocês se organizarem na cadeira aí e, se possível, por alguns instantes fecharem os olhos, a gente poder abrir os nossos olhos internos. Nesse primeiro momento a gente vai fazer um contato com a nossa respiração. A ideia aqui não é a gente chegar em algum lugar ou mudar a nossa condição. Nesse primeiro momento é apenas a gente observar como é que a gente está e principalmente como a nossa respiração está. Então, se for preciso, respira um pouquinho mais alto, mais forte, para você poder escutar o som da sua respiração. Tenta acomodar bem suas mãos, ver se tem como soltar um pouquinho os ombros, relaxar a face. Às vezes a gente não faz isso em outros momentos do dia, então vamos aproveitar. E se por acaso te ajudar, tenta associar o som da sua respiração com o som de um ar bem calmo e tranquilo. À medida que você puxa o ar, é como se fosse aquele som da onda indo até você. E na medida que você solta o ar, o som da onda indo embora. Vai criando essa relação, essa conexão. E começa a observar o seu corpo. A ideia aqui ainda não é a gente trazer nenhum julgamento, só observar como é que seu corpo está, sentir o peso dele aí na cadeira. Vai observando seus pensamentos. É como se você estivesse numa passarela, observando todos os veículos passando embaixo, a mesma coisa de você observar os seus pensamentos. A ideia não é a gente entrar em nenhum veículo, ou tentar parar algum veículo, a gente só observa eles passando. E vai ampliando a sua escuta também, observando todos os sons que vêm de fora. É uma forma da gente se presentificar no presente. E antes da gente abrir os olhos e continuar a nossa conversa, eu quero trazer para você uma palavra de como você está nesse momento. Seja sincero, sincera. Ao final dessa nossa conversa, dessa nossa prática, a gente vai fazer essa mesma pergunta. Como é que eu estou saindo daqui? Tendo feito alguns exercícios propostos. Então,
Eu vou trazer esse olhar para você. Como é que eu estou agora? Isso é se localizar. Inspire, expire. E devagarzinho, vai voltando, abrindo os olhos. Muito bem. Desculpa tirá-los daí. A gente poder seguir. É tão simples, né, pessoal? 2, 3 minutinhos que a gente para um pouquinho para observar, sem nenhum julgamento, só observar como é que a gente está, como é que isso já vai mudando mesmo a nossa percepção. E tem gente que, inclusive, passa o dia sem beber água, né? Aí depois tem uma infecção urinária, porque esquece de beber água. Então, às vezes, é um momento que você fala assim: deixa eu ver como é que eu tô. Pode ser coisa simples: nossa, eu tô morrendo de sede. Nossa, eu preciso ir no banheiro. Pode ser coisa simples também, né? É o momento da gente parar um pouco e se observar. Eu acho que a gente, culturalmente, a gente o nosso, vamos dizer assim, o nosso plano de saúde, ele é mais um plano doença do que um plano saúde. A gente não está acostumado a essa medicina preventiva. Então a gente espera adoecer para ir buscar ajuda. E essa é a nossa proposta aqui para vocês, é o contrário, é oferecer algumas ferramentas para proporcionar para vocês esse autocuidado e essa prevenção. Antes de vocês terem, esse eu acho que é o verdadeiro plano de saúde, né? A gente poder cuidar da nossa saúde, promover a nossa saúde, para não ter que ficar esperando adoecer para ir buscar uma ajuda. Então, eu vou passar agora a palavra para o Gui, ele vai continuar e depois eu volto aqui com mais práticas para vocês, para a gente poder continuar essa conversa. Maravilha, pessoal. Bom dia. Espero que todos estejam bem por aí, do outro lado. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse contexto empresarial, nesse contexto das organizações, porque eu acho que é uma oportunidade para que nós possamos pensar a saúde mental num amplo aspecto da realidade que nós estamos vivendo. Então, se vocês me permitem, eu vou construir um contexto no qual nós estamos inseridos, para que a gente possa conversar um pouco sobre a importância de se falar da saúde mental no contexto das empresas. Existem 2 acrônimos que nos ajudam a entender o momento em que nós estamos vivendo. Depois da Guerra Fria, o exército americano fez um acrônimo que se chama VUCA, que diz sobre um mundo que é volátil, um mundo que é incerto, um mundo que é complexo e um mundo que é ambíguo. Depois da pandemia, que é um outro marco histórico importante, agora que a gente está vivendo essa realidade, nós temos um acrônimo que nos ajuda a entender esse mundo pós-pandêmico, que é o mundo BANI, que é um mundo frágil, aqui eu já estou fazendo a tradução, ansioso, e aqui nós estamos no contexto brasileiro, cuja ansiedade é máxima, como se ela fosse uma outra pandemia que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Nós somos o primeiro país que as pessoas se sentem e se dizem ansiosas. Não linear é outro aspecto desse mundo, e incompreensível. Só que o detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que um acrônimo não substitui o outro. O mundo VUCA ainda existe, e a essa realidade que é volátil, incerta, complexa e ambígua, se soma o mundo BANI, que é um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Isso traz como resultado para o sujeito, para o ser que vive nesse contexto, uma consequência de esgotamento. Nós estamos vendo isso muito fortemente nas empresas. Uma consequência de ausência,
Pode ser a ausência física, a pessoa ela não consegue estar nos lugares porque ela adoeceu. Uma ausência mental, e pode ter a ver com foco, com desempenho, com performance. E uma ausência simbólica, porque o esgarçamento do ser ele também se dá no nível simbólico, sobre a perspectiva de esperança que essa pessoa sente na vida dela, por exemplo. Esse é um esgotamento simbólico. E também a permanência de relações automatizadas, porque a gente aciona, nesse contexto tão turbulento, o nosso modo de sobrevivência, que é muito reduzido perto do potencial humano. Então, esgotamento, ausência e relações automatizadas são consequências dessa realidade difícil que nós estamos vivendo. E isso acaba interferindo no contexto empresarial, porque esse ser e essa empresa fazem parte desse contexto mais amplo. Depois, quando nós terminarmos essa explanação que nós estamos tendo e essa conversa, a gente pode conversar um pouco mais sobre essa realidade contextual, mas eu queria marcar com vocês esse contexto, como se ele fosse irrefutável. Nós estamos vivendo em um tempo que é um tempo muito difícil e muito complexo. Esse tempo muito difícil e muito complexo gera consequências no sujeito individualmente e nas relações que esse sujeito tem, entre elas as relações de trabalho. Vocês estão comigo? Até aqui nós desenhamos um bom panorama sobre essa realidade. Eu imagino que vocês estejam fazendo assim com a cabeça também. Ok. Muito bem. E como que você, gestor, como que você, líder na sua empresa, pode lançar um olhar, considerando que esse contexto existe, como que você pode lançar um olhar para o colaborador ou para você mesmo, que faça a promoção da saúde mental, do bem-estar, da qualidade de vida? A gente pode trazer outros nomes aqui que são importantes, mas como que você lança esse olhar para saber se a sua empresa está cuidando, está zelando por essa perspectiva, para que essas consequências mais graves, como o esgotamento, a ausência, as relações automatizadas, possam ser minimizadas dentro desse contexto? E aqui eu vou trazer uma dica da medicina funcional, que é a medicina do estilo de vida, que está trazendo uma nova perspectiva para a gente pensar a saúde. É muito mais no sentido preventivo, como o Renato disse, e de promoção da saúde, do que a relação que nós temos com a saúde hoje, que versa muito sobre o adoecimento. Se eu estou doente, eu procuro o médico para tentar sanar aquela doença, aqueles sintomas que eu estou tendo. Mas se eu não estou doente, será que eu não posso promover a saúde? Será que a promoção da saúde não é também um investimento que nós possamos fazer, que nós podemos fazer, ou até mesmo que nós devemos fazer, para que nós possamos ter uma vitalidade que diz respeito à nossa vida e a gente precisar fazer o que a gente precisa fazer na nossa realidade de atuação, etc. Então, nós começamos pela alimentação. E aqui tem uma dica que é muito simples, e eu vejo muitos especialistas falando sobre isso. A alimentação ela não precisa de uma sofisticação, como muita gente coloca, tem que comer isso por conta disso e daquilo outro, cheio de informações. Mas se a gente pensar numa alimentação que é a nossa comida de avó, a nossa comida de vó, que tem uma variedade, é uma comida colorida e muito próximo do alimento in natura.
Essa é uma ótima dica para a gente pensar sobre a alimentação. Mas a alimentação, ela diz respeito também àquilo que nós colocamos para dentro, não só em termos de alimento, mas também em termos de informação. Como que nós processamos as informações que chegam? Como que nós lidamos com essas informações e agimos a partir desse processamento das informações? Então, a alimentação tem a ver com aquilo que nós incorporamos. Entre esses elementos, claro, tem o alimento, mas também tem essa alimentação mais abstrata que eu estou trazendo aqui para vocês pensarem. Nós temos também um segundo pilar, que é o movimento. O movimento pode ser algo muito simples a ser incrementado na sua realidade. Você pode se movimentar com uma caminhada de 30 minutos, de 40 minutos. Isso já vai preencher esse pilar do movimento. Depois, com a evolução, você pode pensar em outras práticas. Mas que tal, para você que está sedentário ou sedentária, começar com uma caminhada de 30 minutos ou 2 caminhadas de 15 minutos? Talvez você possa fazer isso no intervalo, aí no seu trabalho. Enfim, criar maneiras que vão promover o movimento do corpo para ajudar no metabolismo, que tem a ver também com a alimentação. Certo? Então, nós temos a alimentação e nós temos o movimento. Depois, nós temos um outro pilar que é fundamental, que é o relaxamento. Eu lembro que no tempo dos meus pais, eles estavam muito ativos. Hoje, eles são aposentados. Meu pai faleceu na pandemia, mas minha mãe ainda está aqui conosco. Eu me lembro que, no tempo em que eles trabalhavam, existia o período de férias, que eu via os meus pais realmente gozarem as férias. Eles estavam ali para descansar. Mas entre um período de férias e outro período de férias, eu via os meus pais trabalhando muito, muito. O que está acontecendo nos tempos de hoje é que não está dando tempo das férias chegarem, para que a gente possa, de fato, relaxar. O relaxamento ele pode ser construído no dia a dia. Eu não me lembro do meu pai falando sobre meditação comigo, nunca vi. Meu pai sempre trabalhou muito e tirava as férias dele para descansar. Eu não vi ele tendo esse autocuidado. Talvez esse autocuidado seja uma tônica dos tempos atuais. Tamanha é a importância desse tipo de prática. Então, eu queria convidar vocês a pensarem sobre o relaxamento nessa perspectiva em que nós criamos momentos do dia, espaços dentro do dia, para que o nosso corpo possa se reorganizar nesse equilíbrio dinâmico que é a biologia do nosso organismo, a lógica da vida, a biologia do nosso organismo. Nós estamos falando do terceiro pilar, que é o pilar do relaxamento. E nós vamos para o quarto pilar, que é comunidade. Normalmente, a gente atribui a ideia de saúde a uma ideia muito individualizada. Eu estou saudável, eu estou doente, é sempre eu. E a gente não pensa que as relações que nós estabelecemos com as outras pessoas e também com o mundo pode ser fonte desse adoecimento e pode ser fonte da promoção da saúde. Porque se você é uma pessoa que tem relações desgastadas e que vive brigando com os outros, certamente isso vai afetar a sua saúde. Estou colocando aqui um exemplo mais exagerado para a gente entender. E se você é uma pessoa que promove as relações, que as pessoas gostam de estar com você, isso também está te beneficiando na sua saúde. É igual quando a gente está sob muita pressão e a gente encontra um amigo, uma roda de amigos, a gente bate papo, a gente se sente aliviado, é porque aquilo, de fato, beneficia a sua saúde. Vocês entendem o que eu digo? Como que a comunidade ela também faz parte da saúde.
E as nossas relações automatizadas, no modo sobrevivência, elas vão se esgarçando, porque a gente fica com muito medo e com muita raiva nesse modo sobrevivência. Porque é justamente o contexto do estresse crônico, como se a gente estivesse lendo o mundo de uma forma que esse mundo me ameaça. E o contexto, de fato, é um contexto difícil que nós estamos vivendo. Alimentação, movimento, relaxamento e comunidade. Esses 4 pilares são pilares que nós promovemos a saúde. E as organizações podem incorporar, pensando estrategicamente, cada um desses pilares. Como que está a alimentação do seu colaborador? Como que está o movimento, a promoção do movimento dentro da organização? Como que está os espaços de relaxamento? O corredor do cafezinho é um lugar de relaxamento. Como que isso pode ser ampliado em outras configurações? Como que está a comunidade do local de trabalho em que eu atuo? Como que está a qualidade das relações? São perguntas importantes para a gente atravessar esse mundo. E aqui vocês me permitem dizer novamente, eu vou falar todos de uma vez: volátil, incerto, complexo, ambíguo, frágil, ansioso, não linear, incompreensível. E esse silêncio foi estratégico para que isso tudo se acomode aí. É um assunto importante que nós possamos enfrentá-lo com muita sinceridade e muita autenticidade. E eu vejo a coragem da Spine em abrir essa roda de conversa e abrir a plataforma deles para esse tipo de iniciativa, porque eu entendo que é o que o mundo está precisando hoje. Talvez no tempo dos meus pais não fizesse tanto sentido, mas hoje é necessário que nós falemos de meditação dentro das organizações. Porque a meditação é uma higiene mental que vai ajudar a despressurizar um contexto de muita pressão. Então, eu queria convidar vocês a mais uma prática que complementa a prática que o Renato trouxe e que nos ajuda a despressurizar. Se nós realizarmos pausas ao longo do dia e fizermos esse exercício de respiração, no curto, no médio e no longo prazo, vocês vão ver o benefício que essa cadeia sequencial que você criou diariamente, não precisa ser todos os dias, mas que seja diariamente, o quanto que isso vai te ajudar a ponto de você perceber, caramba, eu me sinto melhor. E quando chega um problema, eu não perco a cabeça igual antes eu estava perdendo. Então, vamos novamente naquele estado de equilíbrio, alinhar a nossa coluna, fechar os nossos olhos. Se sinta convidado e convidada a participar realmente dessa prática, para que esse encontro não seja apenas teórico, ele seja vivencial. Nós precisamos viver os momentos em que nós estamos inseridos. Então, agora é hora da gente fechar os olhos, fazer contato com a nossa respiração. E você vai tentar prolongar a sua respiração ao máximo, realizando um ritmo bem lento e bem profundo. Na inspiração, expanda o abdômen, a sua barriga se enche, como se você levasse o ar lá na base dos pulmões.
E na expiração, você se esvazia completamente, contraindo o abdômen. E agora, de maneira muito sutil, vocês vão continuar a respiração lenta e profunda. Depois que vocês inspirarem, vocês vão segurar o ar pelo tempo que você inspirou. Então, vocês vão inspirar, vão reter o ar pelo mesmo tempo e vão expirar pelo mesmo tempo. Vamos organizar a respiração para que ela também nos ajude a organizar a nossa mente. Inspire lento e profundo. Segure o ar pelo mesmo tempo em que você inspirou. E expire pelo mesmo tempo. Siga esse ritmo. Tenha calma. Se você perdeu o ritmo, não tem problema, você tem a oportunidade de sempre recomeçar. Estamos quase terminando. Continue. E atenção, inspire profundo. Expire, permaneça de olhos fechados e sinta como que está o seu espaço interno neste momento, depois desse exercício. Tente qualificar esse momento. Inspire profundo. Expire. Maravilha. Venha abrindo os olhos, venha voltando. Muito bem, pessoal. Ótimo trabalho. Bom, nós realizamos essa prática, que é uma prática muito simples, que pode ser implementada por você e pode ser implementada por você em relação à sua equipe. Você pode criar esses momentos em que a simples respiração lenta e profunda vai ser a guia dessa experiência. Queria inspirá-los a trazer mais simplicidade para a promoção da saúde. Não há necessidade da gente achar que é algo complicado ou algo sofisticado. É algo muito simples que você pode utilizar e, à medida que você avançar, também tem práticas mais complexas, mais completas, mais efetivas. E é dessa forma que nós estamos aqui para construir essa experiência junto com vocês. Agora eu passo novamente a palavra para o Renato, para ele complementar, e depois eu retorno com vocês no final da nossa conversa. Obrigado, até já. Bem, obrigado, Gui. Maravilha. Ó, por coincidência, ontem eu estava assistindo uma entrevista do Dalai Lama e ele estava contando sobre como surgiu a ideia de estudar a meditação. Ele estava falando que ele tinha um contato com alguns cientistas e esses cientistas sempre conversavam com ele sobre os estudos que eles faziam através, né, da mente ali, mas estudando as doenças.
a depressão, a ansiedade, o medo. E ele falou, por que vocês não usam esse mesmo maquinário que vocês estudam as doenças para a gente poder estudar a saúde, para a gente poder estudar a mente de quem medita, para a gente poder promover isso, poder trazer inclusive comprovações científicas, né, dos benefícios da meditação. E uma coisa muito simples desses experimentos, que eu acho que faz muito sentido, até pegando um pouco sobre a fala do Gui, sobre essa questão da ansiedade, o experimento era o seguinte: eles pegaram algumas pessoas que nunca tinham meditado e as pessoas que já tinham, né, o hábito da meditação, porque até mesmo o que a gente está fazendo aqui, talvez alguns de vocês, eu nunca parei para respirar, eu nunca... Inclusive é o que eu falo com todo lugar que eu vou, onde as pessoas não têm esse hábito, eu sempre falo assim, gente, vamos fazer um exercício? Porque exercício todo mundo sabe fazer, mas se eu falo meditação, entra aquela coisa na cabeça, né? Nossa, eu não sei meditar, eu sou muito agitado, meditação não é para mim, porque a gente cria uma ideia do que é a meditação, que nada mais é do que uma ferramenta para trazer a gente para o momento presente. Então a gente pode usar de diversas formas, né, técnicas para trazer a gente para o momento presente. Mas voltando para esse estudo, como é que funcionava? Então eles pegaram algumas pessoas que nunca tinham meditado e pessoas que já tinham o hábito de meditar e eles colocavam essas pessoas dentro de uma máquina, né, com tudo organizado ali e como se fosse era tipo um relógio assim que ele levava um estímulo de choque para essa pessoa, dava um choque nela, um choquezinho assim. E assim que ela estava lá dentro dessa máquina escura, ela recebia um sinal e depois de 5 segundos que esse sinal tocava, ela recebia essa descarga desse choque. E aí o que aconteceu? As pessoas que não meditavam, assim que elas recebiam um sinal, era algo mental, o choque ainda não tinha acontecido, elas já estavam sentindo o choque, comprovado ali na mente delas. Então, assim, dava o apito antes dos 5 segundos, né? Apitou, a pessoa já sentiu o choque. E a pessoa que meditava, ela recebia o sinal e nada acontecia, porque ela estava ali esperando os 5 segundos para ela poder receber o choque. Ela sabia o que ia acontecer, ela estava vivendo o momento presente. Eu acho que esse é o grande ensinamento, porque, inclusive, é o que ele fala, 90% dos problemas que a gente coloca na nossa cabeça nem vão chegar a acontecer. E a gente vai entrando nesse processo, né, de ansiedade tóxica, porque a ansiedade, o estresse, como o Gui falou, também são mecanismos de defesa. Sem isso, a gente não sobrevive, né? Mas eu acho que o grande lance aqui é a gente aprender a relacionar com isso. E nada mais, vamos dizer assim, benéfico do que a gente conhecer o nosso próprio corpo, a nossa mente, né, para a gente poder aprender a relacionar com a ansiedade, com o estresse. A ideia não é, então a gente vai ajudar vocês a se livrar da ansiedade, a se livrar do estresse. Aí vocês vão virar tipo ameba, né, ficar todo mundo ali no sofá sem mecanismos de defesa. A ideia é que a gente aprender a se relacionar com isso, a se conhecer e falar, opa, peraí, eu acho que não dá para insistir. Eu preciso de um tempo, que é o que o Gui está falando, eu preciso de uma pausa, eu preciso ir ali respirar um pouco. Pessoal, vocês me dão aqui 2 minutinhos, eu não consigo ter uma resposta agora não, porque às vezes a gente vai meter os pés pelas mãos. Depois que a gente colocou para fora já era, né? Então é um pouco esse o convite que a gente está querendo mostrar para vocês, como incluir isso no dia a dia de vocês. E aquela velha sabedoria, né? A gente cuidar da gente primeiro, para depois a gente levar isso para o outro. E principalmente, né, como é que a gente vai promover isso dentro do ambiente? Bom, a gente passa a maior parte do tempo, eu acredito, vocês dentro do ambiente de trabalho, mas como é que a gente vai passar isso também, né, para nossa casa, para onde as pessoas que a gente convive? Inclusive, essa tem sido a base do meu trabalho, que eu tenho chamado de a cura através da convivência. O quão importante é a gente estar junto, a gente poder cuidar uns dos outros, a começar nos pequenos grupos, que é o que a gente está fazendo aqui. Como é que a gente pode se cuidar? Né? Porque não adianta nada eu estar bem se a pessoa do meu lado não está, que é exatamente o que o Gui trouxe aqui, que eu acho que esse é o grande ensinamento. A gente pensar em comunidade. E só pegando um pouco o que o Gui falou, só talvez para facilitar para vocês a questão do movimento, de acordo com a medicina do estilo de vida, a gente precisa de 20 minutos por dia de movimento.
para a gente sair do sedentarismo. Ah, mas e o meu futebol no final de semana que dura 1 hora? Beleza, você já cumpriu 60 minutos, está ótimo. 20 minutos por dia, mas pode ser, vamos dizer, 17, né? Você pode, se você fizer 2 atividades aí de 1 hora na semana, tá válido também. Então você pensa, 20 minutos por dia para a gente sair do sedentarismo, é uma caminhada que você faz ali. Só que a gente está acostumado a isso, né? A gente levanta da cama, pega o elevador, entra no carro, sobe o elevador, senta na cadeira, desce o elevador, a gente não está fazendo movimento. A ponto de a gente estar tendo que falar para vocês, gente, são só 20 minutos por dia para vocês se movimentarem, para vocês saírem do sedentarismo, para movimentar um pouco a energia do corpo. É um pouco essa ideia. E a ideia da meditação, das práticas que a gente tem proposto aqui para vocês, é o que eu estou falando sobre essa história desse exemplo do experimento científico, da gente poder ficar no presente, da gente poder observar um pouquinho mais essas dinâmicas antes da gente ficar ali, né, aflito com que às vezes coisas que ainda nem aconteceram, talvez nem vão acontecer, e a gente poder encontrar soluções aqui dentro, com mais calma, com mais sabedoria. E eu queria propor para vocês aqui alguns movimentos físicos. Vocês topam? Coisas que vão ajudar vocês a aliviar dores, principalmente dos ombros, pescoço, pensando vocês que trabalham muito tempo sentado, sentada. Às vezes chega no final do dia, tá todo mundo assim, né? Tenso, tensa, pescoço doendo, travado, e o corpo fala, né? A gente pode olhar um pouco no espelho falando, nossa, a hora que eu falo assim, solta a mandíbula, relaxa a língua, solta a língua, tá todo mundo duro, travado. Então a gente vai fazer coisas simples aqui para soltar um pouco o corpo. E depois eu queria trazer um exercício que eu chamo de cafezinho. É aquele cafezinho depois do almoço que talvez já não tenha mais efeito, porque a gente já tomou café pra caramba durante o dia. Aí chega à tarde, a gente quer tomar mais café e o que acontece é só acelerar o coração. Eu também adoro café, mas chega um momento que vocês concordam comigo que o café já não tem mais efeito, esse efeito que a gente quer de manter a gente ligado. E aí é um exercício para ajudar a expandir a capacidade pulmonar. Coisa bem simples. Então, para a gente poder começar, novamente na cadeira, igual vocês estão aí, a gente vai fazer 3 exercícios aqui para ajudar a aliviar tensões, principalmente dos ombros e do pescoço. A gente vai começar espreguiçando, coisas que vocês podem fazer ao longo do dia. Ah, lembrou? Nossa, eu vou fazer isso, um desses exercícios que eu gostei. A gente vai entrelaçar as mãos aqui e vocês vão puxar o ar, segurar, levar os braços lá do alto, estica bem, espreguiça, espreguiça, espreguiça e solta o ar, deixando os braços descer pelas laterais, abrindo bem o peito. Desculpa. Vamos mais 2 vezes. Entrelaça, puxa o ar, segura, vai lá no alto, como se fosse um parafuso, ó. Cresce bem, estica bem. Isso. Solta o ar, abrindo bem o peito. Maravilha. Vamos mais uma, última. Inspira, segura, estica, 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 estica. Toca o céu, toca o céu. Respira. Ufa. Aí você deve estar assim, nossa, ele falou que ia relaxar, tô doendo pra caramba. É isso, porque às vezes a gente está tão desconectado que a gente não percebe nem como é que está o nosso corpo, mas a gente vai resolver isso. A gente vai fazer esse movimento aqui, é um movimento circular, para cima, para trás e para baixo. De leve, não precisa subir demais os ombros não. Tenta alongar bem a coluna, abrir bem a região do peito. Se for possível, puxa o ar, subiu, solta o ar lá para trás e para baixo. Mais leve, lembra que a ideia aqui é a gente, como se a gente estivesse fazendo uma automassagem, a gente poder soltar um pouquinho. E vai fazendo o último, leva os ombros lá para trás, para baixo, inspira, expira, só para a gente complementar. Acabei de ver a Paula fazendo, o corpo vai pedindo, né, Paula? A gente vai fazer isso aqui, ó. Puxa o ar, subiu, solta o ar, deixa os ombros caírem aqui, ó. Deixa os ombros caírem em queda livre. Esse é o grande ensinamento. Às vezes a gente é tão controlador, que até deixar os ombros caírem a gente não deixa. Deixa mesmo, queda livre. Puxa o ar, subiu, solta o ar, deixa os ombros caírem. Pode no seu ritmo, não precisa me seguir não. Estou só dando um exemplo aqui.
Só mais um pouquinho. E aí vocês devem começar a sentir o pescoço, que vai ser nosso último exercício. Pescoço, trapézio. Todo mundo lá no alto, inspira. Expira, relaxa um pouquinho. Maravilha. Último exercício aqui. Vocês vão, se for possível, fazer um movimento circular aqui, bem devagar. Vamos só para um lado primeiro. Depois a gente vai para o outro lado. Tenta manter a coluna alinhada, o ombro relaxado. Deixa só a cabeça. Como se você estivesse desenhando um círculo no céu com o topo da sua cabeça. Um círculo no teto. E se for possível, puxa o ar girando para baixo e para frente e solta o ar girando lá atrás. Só mais um pouquinho. Vocês devem estar escutando umas areinhas aí, normal. Essa é uma das regiões que a gente mais acumula tensão, por causa do celular. Lembra do lado que você está girando, vai fazendo o último, volta no centro. Assim que você chegar no centro, começa a girar para o outro lado, por favor. Só mais um pouquinho. Aproveita, pessoal. E vai fazendo o seu último. Volta no centro, inspira. Expira. Muito bom. Beleza. Já muda um pouquinho, né? Bom, inclusive uma dica. Agora eu já vou para um outro exercício com vocês, mas só para lembrar que às vezes a gente fica muito assim por causa do celular. Quando vocês podem fazer esse giro ou pode simplesmente levar um pouco a cabeça para trás de vez em quando, para poder compensar. A mesma história da lombar. A gente fica sentado muito assim na cadeira e quando vocês quiserem, vocês podem levantar. Sabe aquela espreguiçada que a gente dá em pé assim? É a mesma coisa para descomprimir a lombar. A maioria das dores nas costas também são causadas por má postura. Pela forma como a gente está sentando, a gente está fazendo as coisas. Inclusive, tem uma pessoa que criou um método, ele chama Mackenzie. Ele é muito usado na fisioterapia. E ele fala isso, que às vezes a gente fala, não, porque eu comecei a correr e meu joelho está doendo. Aí você fala assim, mas quanto tempo você corre por dia? Estou correndo 20 minutos por dia. Será que esses 20 minutos por dia é realmente o que está fazendo seu joelho doer? Ou é o que você está fazendo nas outras 23 horas e 40 minutos do seu dia? Então ele traz um pouco essa consciência corporal. Às vezes a gente associa somente a uma coisa, e às vezes aquela coisa dura meia hora no nosso dia. E como é que a gente está vivendo o dia nas outras 23 horas e 30 minutos, por exemplo? Então, um pouco do que a gente tem falado aqui com vocês, que é a história da presença. A gente trazer um pouco mais de atenção. Então, a gente começou com vocês falando sobre a respiração, sobre escutar o corpo, agora alguns movimentos simples para aliviar um pouco as tensões do corpo. Talvez vocês pensem assim, nossa, eu fui fazer esses movimentos, estou sentindo até um pouco mais de dor aqui. É claro, porque às vezes a gente está tão desconectado que o momento que a gente vai olhar para o nosso corpo, a gente percebe como ele está. Isso pode ser até um bom sinal. Falou, eu preciso mais disso, eu preciso voltar a essas práticas simples de movimentos aqui, que é o que a gente está trazendo para vocês. Não tem que matricular numa academia, não tem que comprar nenhum material, é simplesmente fazer alguns movimentos. É aquela história da constância, é um pouquinho todo dia. Não precisa ser 1 hora por dia, é 1 minutinho que a gente vai criando essa constância. E aí, para finalizar com vocês, antes de passar a palavra para o Gui, a gente poder ter uma boa conversa, a gente gostaria muito de escutar vocês, porque fica uma coisa meio solitária, né? A gente fica vendo a carinha de vocês aqui, mas vendo às vezes um sorriso, uma carinha assim, mas a gente não sabe o que vocês estão pensando. Eu acho que vai ser um momento muito bom da gente poder fazer uma troca. E para essa troca acontecer, eu vou propor um exercício aqui para a gente poder gerar energia. Senão daqui a pouco está todo mundo dormindo, a gente falando de relaxamento, de pausa. Vocês vão estar assim, nossa, não, acho que eu vou ali dar um descanso. Esse é um cafezinho.
Então, nós vamos fazer agora o cafezinho. O dia que vocês precisarem, vocês podem fazer esse exercício, substituir pelo aquele café da tarde, que é o seguinte. Se for possível, se você tiver um espaço que você consiga abrir o braço de forma relaxada, beleza. Se você não tiver esse espaço, não tem problema, você pode fazer assim, ó, tá? De uma forma que você não faça isso com os ombros, ó. A ideia aqui, ó, é a gente abrir bem o peito. Então, aqui, ó, eu vou puxar o ar e vou soltar o ar. Se você tiver espaço, você pode relaxar o braço, ó, e volta. Então, eu puxo o ar, abri, solto o ar, fechei. A gente vai fazer isso por 1 minuto. Eu vou colocar no relógio. Puxo o ar, abriu, solto o ar, fechou. Sem levar os ombros para cima, ó, relaxado. A ideia é a gente poder abrir bem o peito e coordenar o movimento com a respiração. Uma respiração mais forte, mais vigorosa. Se você consegue, faz um pouco mais rápido. Deixa que você coordene o movimento com a respiração. Mesmo tanto de ar que entra, é o mesmo tanto de ar que sai. Vocês não ficarem tontos, tontas. Se ficar também não tem problema. É só parar um pouquinho que passa. É só porque às vezes a gente hiperventiva. Então, puxa o ar, abriu, solta o ar, fechou. Bora lá. Bora tomar esse cafezinho. Estou contando o nosso tempo aqui no relógio, hein? Esse é aquele expresso duplo. Bora. Escuta a sua respiração. Tenta perceber o mesmo tanto de ar que está entrando, o mesmo tanto de ar que está saindo. Se der, respira pelo nariz. Tanto o ar que entra quanto o ar que sai. Vocês aguentam mais 10 segundos? Vamos lá? Quase lá. Vamos virada de ano. Ó. 10, 9, 8, 7, 6. Tenta acelerar um pouquinho. 5, 4, 3, 2, 1. Todo mundo lá no alto. Inspira, estica bem. E expira chacoalhando os braços, as mãos. E dá um tempinho aí. Ufa. Muito bem. Deu para suar um pouquinho? Pelo menos as bochechas vermelhas? Pegou aí, Paulo? Ai, bom demais. Ó, vou passar a palavra para o Gui, para a gente poder entrar numa roda de conversa juntos aqui. Muito obrigado, pessoal. A gente vai continuar. Muito bem, pessoal. Que ótimo que nós fizemos esse trabalho. E agora eu queria abrir para uma conversa como se a gente estivesse numa grande roda, para que a gente possa falar sobre saúde mental, bem-estar, qualidade de vida, o que vocês gostariam de tirar dúvida. E, para isso, eu quero lançar uma pergunta, uma reflexão sobre a organização que vocês fazem parte. Como que está essa temática relativa à saúde mental? O que vocês têm para compartilhar? Às vezes, aqui alguém vai ter uma iniciativa que foi muito efetiva e outras pessoas podem conhecer essa iniciativa, ou alguma dúvida por onde começar, também é um bom ponto de partida. E a palavra é franca, eu quero deixar esse espaço aqui garantido para que a gente possa trocar, e eu e o Renato, o pessoal da Spine, estaremos aqui à disposição para a gente conversar.